E hoje, após 2 adiamentos, o presidente Lula se encontrou com os integrantes do Exército em um almoço no quartel militar de Brasília. Assunto para a repórter Paula Lobão, que chega ao vivo. Paula, boa noite. Qual é o destaque dessa reunião? Conta pra gente. Oi, Daniel, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Os generais aproveitaram esse encontro, esse almoço com o presidente Lula para apresentar as propostas, o planejamento estratégico da força e também propostas de investimentos na área da defesa. Inclusive, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, é quem está liderando essa reaproximação por parte do governo do PT com os militares. A gente lembra aqui que essa relação está bem tensionada, tem muita tensão nessa relação por conta dos atos de 8 de janeiro ocorridos aqui em Brasília. Agora, o presidente Lula, inclusive, nessa tentativa de reaproximação com os militares, já tem agendas marcadas, programadas para a semana que vem. Entre elas é um encontro, um almoço com o comandante da Aeronáutica, o Marcelo Damasceno. Sobre esse almoço de hoje com os generais no quartel-general do Exército aqui em Brasília, o presidente Lula falou com os generais o nome que ele escolheu para comandar o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O nome é o do general Marcos Antônio Amaro dos Santos. A gente lembra aqui que há cerca de 2 semanas a Jovem Pan antecipou essa informação, cravou aí o nome do general Amaro para ser o comandante do GSI. A gente lembra aqui que eles tiveram, inclusive, um encontro rápido, uma conversa antes do presidente Lula viajar para Portugal. E nessa ocasião, Amaro sinalizou que iria aceitar o convite, confirmou aí a aceitação do convite ao presidente Lula. Por fim, Daniel, lembra aqui que o general Amaro, ele chegou a comandar o GSI quando a presidente Dilma era presidente, quando Dilma Rousseff era presidente da República. Naquela época, o GSI era chamado de Casa Militar. E antes dele comandar o GSI no mandato de Dilma, ele também foi responsável pela segurança da presidente por aproximadamente 5 anos. Eu volto com você, Daniel. Tá certo. Paula Lobão daqui a pouco volta com mais notícias da capital federal. Agora, Dora Kramer, queria, claro, sua análise em relação a esse aceno de Lula, almoço com o alto comando do Exército. Após os atos do dia 8 de janeiro e também as mudanças no GSI, a gente tem observado Lula tentando se aproximar e fortalecer essa relação com os militares. O presidente da República é o chefe das Forças Armadas, isso está garantido, está colocado de maneira expressa na Constituição. Só que na prática as coisas funcionam de outra maneira. Qual é a estratégia que Lula tem de adotar para estar mais próximo dos militares, com pessoas de confiança? Bom, antes de responder, eu quero cumprimentar o Mota, porque eu não tive oportunidade, você não tinha aparecido aqui na telinha. Que bom dividir esse espaço com você. Bom, isso faz parte, Daniel, de uma agenda montada, previamente montada, pelo ministro da Defesa, José Múcio. O presidente já teve numa cerimônia com a Aeronáutica, como disse a Paula, vai se encontrar com a Marinha, desculpa, ele já teve uma agenda, já foi numa cerimônia com a Marinha, vai se encontrar com a Aeronáutica, hoje no Exército, teve esse gesto de manter o GSI sob comando de um general, porque havia ali uma pressão, uma ala, principalmente do PT, fazendo pressão para que ele colocasse tudo na mão do civil. Mas o Ministério da Defesa já foi um gesto bastante significativo dessa retomada do Ministério da Defesa sob o comando de um civil, porque esse foi o sentido quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso lá atrás criou o Ministério da Defesa e deu para o comando a um civil, era exatamente esse, consignar que o comando, o chefe das Forças Armadas é um presidente civil, eleito democraticamente, e o comando do Ministério da Defesa, o comando é um civil. Não obstante, é preciso, necessário, indispensável, eu diria até, a manutenção de uma boa relação. E a gente sabe que essas relações não estavam nada boas entre o estamento militar e o presidente, então candidato, Lula, porque havia uma desconfiança que não foi dissipada.
inteiramente. Então, esses gestos, esse tipo de agenda, esse tipo de conversas, de concessões até, de interesse ali das Forças Armadas, interesse no sentido de projetos atinentes a cada força, isso é importante e faz parte dessa agenda do ministro, que eu não vou me enrolar no primeiro nome, vou chamar de Múcio Monteiro, para eu não correr esse risco.